Que Deus abençoe essa nossa tarde de aprendizado. Vou dar só um recadinho que acho que a maioria já conhece, que é das cestas básicas, né? Para esse mês de junho, o pessoal está pedindo macarrão, óleo, biscoito e açúcar. Não precisa trazer todos. Quem puder trazer um, né? Um desses itens já vai ajudar bastante. São 70 famílias e crianças que são assistidas pela casa. Tá bom? Agora eu peço a todos que cerrem os olhos, né? Para que a gente possa se concentrar. Façam uma respiração bem profunda, que possam serenar seus corações de toda a turbulência do dia, da semana, que possam serenar suas mentes, e que nossas mentes e nossos corações possam, nesse momento, se abrir para o aprendizado. Que esse aprendizado possa ficar em nós e que possa nos auxiliar em nossa caminhada para o crescimento, para o bem, para o auxílio àqueles que nos rodeiam. E agradecemos, Senhor, por esta oportunidade desta encarnação, a oportunidade de estarmos podendo contar com a bendita doutrina espírita para clarear nosso conhecimento, a nossa razão, as nossas emoções, conduzindo nosso raciocínio e toda a nossa emoção para o bem, para a paz, para a harmonia, que possamos cumprir todos o vosso desígnio para nós e auxiliar também aqueles que nos rodeiam. Ilumine nossa irmã Neda, que nos dará a preciosa lição desta tarde, e ilumine nossas mentes e nossos corações, para que possamos absorvê-la da melhor maneira possível, e agradecendo mais uma vez por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, queridos. Mais uma vez, né, como a Cris falou, essas lições maravilhosas, consoladoras do Evangelho de Jesus, né, que a gente fala que abastece a nossa alma, aquece nesse frio, aquece... Olha, eu já até tirei o casaco, de tão emocionante que é falar de Jesus, das suas lições e da doutrina espírita. Hoje, o texto, quem nos traz, é o José Carlos de Lucas. E é o texto... Não sei se é bem para nós, né? Quando a Cris fala das preciosas lições, precioso quando é alguma coisa para nós, né? Então ele diz o seguinte: sem dramas na mente e na vida. Será que é para nós? Sem dramas. Por que na mente e na vida? Porque a vida, a nossa vida, o nosso cotidiano depende da mente. De acordo com o que nós pensamos, é como nós agimos e sentimos. Então ele começa assim: procure não exagerar o tamanho dos problemas que o afligem, para que não se sinta pequeno demais diante deles. Ora, se o problema é grande, eu sou pequenininho, não consigo. Então eu dou uma dimensão, a gravidade de acordo com a minha mente, conforme eu penso e encaro e dou esse enfoque. E ele continua: quem dramatiza em excesso provoca tragédias e decepções. E é verdade. Me acho coitado diante da vida, acho que acontece só comigo. Então, eu dou um enfoque, eu olho aquele meu desafio, eu olho com uma lente de aumento. E realmente ele fica grande. E aí eu vou me sentir decepcionado com a vida e acho que é uma tragédia que acontece por quê na minha vida. Bom, esses testes que avaliam a nossa capacidade, nós sabemos que eles não são fincados, que a causa desses testes, ou seja, problemas, ou sejam dores, tudo é sinônimo. O que acontece no nosso dia a dia, que foge ao nosso desejo, porque todo mundo gostaria de ser perfeito, uma vida harmoniosa, tudo de bom, sem problema nenhum.
Mas o que acontece hoje é o reflexo do ontem, ou muitas vezes reflexo de hoje mesmo, ontem dessa própria encarnação, ou de uma encarnação passada, ou dessa mesma encarnação. Então, não é uma conspiração contra nós. Às vezes, fatos da vida, eu acho que a vida está conspirando contra mim. Não, são desafios que eu tenho condição de resolver. Agora, para eu resolver, eu preciso de tempo. Muitas vezes, a pressa não é uma boa conselheira. Diante de um problema, eu preciso gerir, porque o título mesmo diz, sem dramas na mente e, por consequência, na vida. Então, algo que aparece como um problema, um suposto problema na minha vida, um desafio que eu tenho que vencer, acontece de uma forma que eu preciso amadurecer, eu preciso pensar nesse fato para ver que maneira, que dimensão que eu vou dar, como é que eu vou reagir a esse fato. E esse tempo para eu elaborar esse meu entendimento da vida, ele depende muito de pessoa para pessoa, desse amadurecimento espiritual, ou seja, a compreensão verdadeira da vida. Porque a vida, segundo, muitas vezes, os nossos propósitos de estar sempre tudo bem, tudo perfeito, harmonioso, eu quero um casamento perfeito, eu quero filhos perfeitos, eu quero dinheiro no banco, eu quero a saúde zeradinha. Mas não é isso que eu preciso para o meu crescimento espiritual. O nosso Pai do Céu, o nosso Criador, Ele está vendo na nossa vida, não essa nossa vida restrita do berço ao túmulo. O nosso Pai, Ele está nos proporcionando essa vida que vai além do túmulo, está nos proporcionando maturidade, força, para que a gente prossiga na nossa jornada além desse momento. Então, depende muito de como eu encaro esses fatos. Então, esse tempo, essa maturidade, para alguns, vem em meses, né? Consegue amadurecer, consegue compreender a vida. Outros demandam anos. E outros ainda demandam encarnações. Passa uma vida em brancas nuvens e não consegue amadurecer. Mas a bondade do Pai é tão grande que Ele dá outra oportunidade, ou seja, mais outra vida, e mais outra vida, e mais outra vida. Mas quando nós amadurecemos, nós temos pressa, porque a gente percebe que quanto mais cedo eu percebo o real sentido da vida, esses fatos que acontecem, esses desafios, que hoje não são causa, hoje a doutrina mostra que são consequências que eu preciso passar. Então, a gente classifica muitas vezes até um problema, dá uma dimensão muito grande. Tem um fato muito interessante, até cômico, que diz o seguinte, numa situação, 2 vizinhos conversando, olha o drama que se dá, olha o enfoque para um drama que a gente faz da vida. 2 vizinhos conversando, eles tinham 2 cachorros. Então, um deles chega para o outro e fala, nossa, você sabe que os nossos cachorros brigaram? E ele diz, nossa, é mesmo, não diga. Pois é. E o seu cachorro, o meu cachorro matou o seu. Ele fala, nossa, mas não é possível, é uma fera o seu cachorro. A gente tem que dar uma injeção letal nesse cachorro, matar, porque uma fera não pode ficar solta, prender num canil. Ele falou, não, pera um pouco, não é bem assim. Acontece que foi o seu cachorro que matou o meu. Aí o vizinho pensa e fala, mas também é um animal irracional. Então, é a mesma situação. O enfoque de um e o enfoque do outro. Então, assim é a nossa vida. Dependendo do enfoque que nós damos por fato, ele toma uma dimensão maior ou menor. Então, temos várias formas e maneiras de avaliar os fatos que acontecem na nossa vida. Se é o cachorro do outro, tem que ser morto. Agora, se é o cachorro do outro, tem que ser morto. Agora, se é o meu, ele precisa ser privado, né? Porque, afinal, é irracional. Então, os fatos da nossa vida. Então, essas situações que às vezes achamos insolúveis, saúde. Quantas vezes, o que é a doença?
A doença é aquele professor que vem nos auxiliar, para que a gente possa prestar mais atenção no que nós estamos fazendo de errado, ou superar esses problemas. Como a Matilde sempre coloca, o nosso corpo, o nosso organismo é esponja do espírito. Então, o nosso espírito, pelas mazelas lá de trás, ele coloca, ele expurga de alguma forma. A doença está aí, mas o que o Pai do Céu nos coloca hoje ao lado da doença? Ele nos coloca os recursos terapêuticos, médicos. Hoje nós temos a bênção da ciência ao nosso lado. Se a gente olha para uma situação familiar, por exemplo, os desentendimentos em casa, aquela dificuldade com aqueles que convivem conosco, nesse momento não aconteceu nada. É só essa dificuldade, é só essa falta de afinidade, esse desentendimento que eu tenho. Mas e lá atrás? Hoje o santo não bate. A gente fala, o meu santo não está batendo com o dele. Mas e lá atrás? O que aconteceu? Quem provocou o quê? Então, nós estamos aqui justamente para cortar, para seccionar essa corrente, porque hoje eu não consigo me entender com ele, amanhã ele não se entende comigo, depois, numa próxima encarnação, isso vai numa sequência, vai rolando de vidas a vidas. Então, esses desentendimentos que hoje são fatos, né, que podem ser dramas na nossa vida, são desafios que eu tenho que solucionar. E lá no nosso projeto reencarnatório, no nosso compromisso, os amigos nos auxiliam. Eles nos colocam lado a lado. Nós sabemos com quem nós vamos estar juntos nessa vida convivendo. E a necessidade. Temos aqueles que nós não precisamos, só no olhar nós nos entendemos. Não precisa nem falar. A presença parece que abastece o nosso coração. Nos traz alegria, nos traz conforto, mas não são esses que nós precisamos. Nós precisamos vencer os desafios. E eles vêm de outras formas, de uma forma financeira, com dificuldades, numa forma profissional, e assim vai. E tudo isso, como é que a doutrina espírita mostra? É uma valorização que nós temos que ter. Se hoje eu tenho um desafeto convivendo comigo, eu preciso valorizar a minha capacidade, o que o Pai, o Criador, coloca em mim como responsável de conseguir superar essa dificuldade. Senão, se o Pai não confiasse em nós, qual seria o sentido de estarmos juntos? Então, esses desafios são valorizações, ou seja, a confiança que o Pai tem conosco, ele nos valoriza como vitoriosos nessa briga, nessa luta, ou seja, a superação desses dramas e desses problemas. Encarar o cachorro de outra forma, não como uma fera, mas encarar como um animal irracional, que eu tenho que educar, que eu tenho muitas vezes que confinar sim, mas de uma forma tranquila e serena, sem aumentar, sem dar uma gravidade maior do que o problema tem. Mas eu preciso de coragem, de entendimento, entender a vida, o sentido, o que a vida está me mostrando, está me proporcionando, de que forma que eu vou encarar esses fatos que me são apresentados no cotidiano, no meu dia a dia. Porque fatos de vidas transatas lá atrás, fatos muito marcantes que ocorreram, eles desencadeiam no presente situações. Por quê? Porque aqueles fatos que me marcaram, por exemplo, com as pessoas de difícil relacionamento, vamos tomar isso como exemplo, fatos que ocorreram lá atrás, eles são bloqueados na encarnação e eu esqueço. Mas quando eu estou perto, aquela minha memória mais profunda, aqueles conteúdos psicológicos, como diz Joana de Ângeles, até aqueles arquétipos do passado, eles são acionados pela própria presença e pela própria energia. Então, é nesse sentido que eu tenho que reagir. Porque a reação de uma pessoa boa, que me trouxe proveito, que foi uma pessoa positiva numa vida lá atrás, é uma reação muito boa. Então, com essa eu não preciso lidar. Então, justamente com as dificuldades, com essas atitudes que me aprisionam, é que eu tenho que superar e romper essas algemas. E romper, a gente não diz que é romper com máscaras, porque as máscaras sociais que nós usamos para dizer que está tudo bem,
que às vezes nós colocamos assim aquele lixo embaixo do tapete. Ah, mas está tudo bem. Não, fulano, não, está tudo certo. Mas lá no fundo do coração, na alma, aquilo não está certo, não está resolvido. Então eu fico me intoxicando, eu fico com esse lixo tóxico espiritual na alma. Então a resolução é o entendimento mesmo, é o esforço. Muitas vezes, como nós estamos pegando o caso de desentendimentos, você não consegue abraçar e querer bem a mesma pessoa que te causa, às vezes, essa repugnância, esse mal-estar, do que uma pessoa querida. Porque o próprio coração, ele bate diferente. Quando você chega perto de uma pessoa amada, querida, o coração dispara, é uma alegria. E, ao contrário, ele palpita de uma forma diferente quando é uma pessoa que te causa uma certa repulsa. Então, aí é que está meu compromisso. Não são as lições que nós ainda não dominamos que a gente tem que fazer e refazer? Então, esses são os nossos compromissos. E a vida apresenta essas situações. E a cada dia, nós costumamos brincar, dizer que nós temos que matar um leão a cada dia. Nós já ouvimos falar isso, é um leão a cada dia. Não queremos matar todos eles, é um por dia. E Jesus diz no seu evangelho, com muita propriedade, a cada dia o seu cuidado. Então, eu não vou querer, de um dia para o outro, fazer tudo. Então, eu tenho tempo. Se eu preciso de um pouco de mais tempo, o Pai me dá esse tempo que eu preciso. Basta que eu não me considere vítima de uma situação, porque eu não sou. Eu não sou. Posso ser vítima só se for de mim mesma, porque o homem, ele é herdeiro de si e é protagonista da sua situação. Então, dependendo do fato e da situação, eu posso agir de uma ou de outra forma, né? E a vida vai nos dando freios, né? E nos cerceando, nos colocando limites conforme nós precisamos. Se somos crianças espirituais, ela coloca mais limites. Conforme nós crescemos, esses limites podem ser afrouxados. Certa vez, o Chico Xavier, todo mundo já ouviu falar, conhece o nosso querido Chico, né? O Chico Xavier, que foi um exemplo vivo de amor e de caridade. E ele que ajudou tanta gente, ele tinha um sobrinho que tinha problema. E ele, querendo ajudar esse sobrinho, ele não conseguia, porque o sobrinho não se deixava ajudar. Então ele ficou muito entristecido. Ele parou um momento para pensar, mas tanta gente beneficiada aqui com as minhas psicografias, com o aviso do alto, e não consigo ajudar, esse que faz parte da minha família. Aí Emmanuel, e ele assim com carinho, com palavras, aí Emmanuel chega para ele e conta uma história. E diz o seguinte, que existia num reino o rei com a rainha e demoraram muito para ter um filho. Foi muito difícil, a rainha precisou se submeter a tratamento, tudo. E quando veio esse príncipe herdeiro, era feito todas as vontades dele, o reino todo se colocava a seus pés. E era feito toda a sua vontade. E um belo dia, o príncipe sobe num elefante para dar uma volta pelo reino, e todos os súditos em volta. E já era quase noite, ele não descia desse elefante. E todo mundo, um ia de um jeito, outro ia do outro, tentando fazer o príncipezinho descer. Mas ele estava acostumado a ter todos os seus desejos realizados, não descia por nada. O rei, inconformado, não sabia o que fazer, chamou um filósofo. E explicou a situação e pediu que o filósofo desse um jeito. Aí o filósofo chegou, pôs uma escada no elefante, subiu, falou algo no ouvido do príncipe, e o príncipe fez assim com a cabeça e imediatamente desceu. Nossa, ficou todo mundo extasiado. Ninguém oferecia doce, brinquedo, oferecia... Ele não descia. O que será que esse filósofo fez, né? Aí Emmanuel conta para o Chico. Ele fala assim, ou você desce, ou eu vou te dar uma surra, que você vai cair daí de cima. Emmanuel que fala para o Chico. Então, às vezes, o pai tem que fazer assim, tem que subir na escada, fazendo uma metáfora, subir na escada e nos ameaçar de uma surra, para que a gente desça do elefante, ou seja, aquele monte de problemas que nós criamos para nós, né? Então, é assim. E ele continua dizendo o seguinte, né? Muitas vezes esses problemas crescem da forma como nós expomos e falamos, porque começa na mente.
Não fale tanto dos seus problemas aos outros. Converse sobre eles apenas o mínimo necessário. Porque a palavra tem muita força. Começa na mente, como diz o texto, né? Então, tudo aquilo que nós falamos, nós vamos cristalizando e vamos tornando real. Ai, mas eu estou tão doente. Ai, mas eu estou tão mal. E aquilo vai ficando. Então, a gente faz... Não tem na yoga os mantras, né? Que você repete os mantras para fixar e te beneficiar. A gente pode fazer um mantra ao contrário, um mantra negativo. Ai, mas puxa, para mim nada dá certo, eu não tô. Então você vai falando, pensando, falando muito e dando essa dimensão grande. Você, o Espírito diz, é quem compõe o enredo do filme da sua vida. Somos protagonistas. Se não está gostando do que vê, mude de cena, mudando a sua atitude. Tudo está em você. Pare de ser vítima. É você quem atrai as experiências e as pessoas. Todos conhecem o Nosso Lar, né? De André Luiz, quando André Luiz desencarnou e foi para a colônia espiritual. E André Luiz, como nós sabemos, ele desencarna com um câncer e chega no plano espiritual desesperado para trabalhar, médico que ele era na Terra, querendo trabalhar. E o mentor que atende o André Luiz nessa colônia espiritual é o Clarencio. E ele chega para perguntar, é aquela história, você pergunta, como vai? Aí vem as palavras, ai, mas eu estou mal, ai, eu estou... Então a gente pergunta, porque como você diz um bom dia, você diz como vai, é um cumprimento social, e aí resolve dizer como está, né? E desfila. E assim o André Luiz faz com Clarencio, com o mentor. Olha o que o Clarencio fala para o André Luiz, não são palavras nossas, lá da espiritualidade. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, de tratamento muito difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol de Deus. Classificar o esforço necessário como uma imposição do alto é enxergar padecimento onde há luta edificante. Quanto mais utilize o verbo por considerações dolorosas, mais duros se tornarão os laços que te prendem a dramas e dores excessivas. Estaremos a seu lado para resolver as dificuldades presentes e estruturar projetos futuros, mas não dispomos de tempo para lamentações estéreis. Além disso, nós temos o compromisso de aceitar o trabalho ou os fatos mais ásperos da vida como bênção da providência de Deus. Aprenda a pensar com justiça. Clarencio fala para André Luiz, olha que lição maravilhosa. Isso aqui está lá no livro Nosso Lar. Olha que lição. Então, o problema é esse desconforto que quantas vezes nos causa, a necessidade de aprender. E a gente pensa do outro lado, a gente pensa no cachorro ruim, naquele que é agressivo. Olha a dimensão que nós vamos dando, às vezes, para a nossa vida. Então, são esses desafios para serem superados. E a gente gosta sempre, a gente pega, às vezes, fatos assim para ilustrar, mas o Evangelho é muito rico em ilustração. O Evangelho mostra, às vezes, quando nós fazemos de um fato, de algo, um drama, como reagir. Nós vamos buscar lá no Evangelho de Jesus que uma atitude positiva nunca é uma atitude violenta. A gente diz para não fazer drama. Às vezes nós temos atitudes violentas diante da vida e não resolvemos. Então nós vamos buscar aquela passagem de Simão Pedro no Evangelho de Jesus. Quando Jesus estava orando e que chegam os soldados para vir buscar Jesus para ser julgado, o que Simão Pedro faz? Ele saca da espada e corta a orelha de um dos soldados. E Jesus imediatamente reconstitui a orelha e diz, Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. E é uma lição, porque ele quis reagir contra os soldados com uma atitude mais agressiva ainda que a deles, decepando a orelha. Então Jesus dá essa lição, que não é por aí.
E em outro momento, Pedro, o mesmo Pedro que teve essa atitude de violência, ele tem uma atitude de negação. Então o Evangelho mostra que nem atitude violenta e nem você negar é algo positivo. Porque quando perguntam se ele conhece Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes. Então não são atitudes positivas diante da vida. São aquelas atitudes daquele lixo que eu coloco embaixo do tapete e que em algum momento vai ser levantada aquela beirada, aquela ponta do tapete e vai aparecer. Então são aquelas atitudes mal resolvidas da nossa vida que muitas vezes nós mascaramos, colocamos máscaras sociais, um sorriso, dizendo que está tudo bem e não resolvemos. Então não é com atitudes intempestivas, violentas ou negação que nós conseguimos nada. É com a mudança interior. Quando mudamos interiormente para o bem, toda a energia vai se tornando positiva. Começa na mente, como diz no começo do texto. Começa na mente e passa pelas palavras e atitudes. Então, os dramas, eles vão tomando a proporção que realmente eles têm. A gente tira aquela lente de aumento da vida, das coisas ruins, que geralmente nós damos esse enfoque grande para o ruim, e quando é o pequenininho, que é aquela bênção que nós estamos recebendo, nós diminuímos, nós colocamos ao contrário, né? O microscópio, né? Para ver bem ao contrário e tornar pequenininho. A verdadeira religião que nós praticamos no dia a dia é o que você faz, não é o que você faz 1 hora por semana, ou o lugar que você frequenta, mas sim as atitudes que nós tomamos 24 horas por dia. Então, a sugestão, para que nós não estraguemos a nossa saúde com atitudes intempestivas, com dramas, com palavras que não vão nos levar a nada. Esses dramas que são sofrimentos que nós sofremos e potencializa as situações, se tornam grandes. E quanto mais nós vamos dando esse enfoque, essa dimensão de grandeza para essa situação, mais difícil a resolução ela vai se tornando, né? Então, tem algumas questões que elas são mais difíceis de equacionar, né? Como o próprio Emmanuel comenta com Chico, né, com a atitude dele do sobrinho. Ele não conseguia fazer nada pelo sobrinho, né? Então, o Emmanuel diz que nós precisamos, muitas vezes, de disciplina, de violência, mas se a disciplina não vem do homem, nós não conseguimos. Com aquele que está encarnado do nosso lado, o Pai do céu, a própria lei de amor e de misericórdia de Deus, ela se encarrega de colocar as coisas nos seus devidos lugares, no caminho e nos trilhos. Então, o texto diz para que nós tenhamos sempre, como ele fala, a nossa mente não desocupada, sempre em ação, através dos nossos atos e das nossas ações. Não é o que nós rezamos, onde nós vamos, é o que nós fazemos que conta na vida. Não é como pensamos, mas como agimos. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito, muito propícia para esse nosso tema. Ela diz o seguinte, que ela acreditava muito mais nas mãos que operam, que trabalham, que fazem o bem para os outros, do que nos lábios que rezam. Olha que bonito, né? E é exatamente a ação, é o que nós fazemos. Então, aquilo que nós vamos fazendo é que vai diluindo as dificuldades da nossa vida, que vai tornando a nossa vida mais suave, que tudo aquilo que trouxemos lá do passado, as tendências, as inclinações, aqueles impulsos, né? Que mais do que ser reminiscências autopunitivas, ou seja, quando nós não nos consideramos merecedores da bondade de Deus, porque nós temos isso. Muitas vezes por culpa do passado, que hoje nós não lembramos, mas temos, às vezes, algo na nossa mente, na nossa alma, algo que fala, mas eu não mereço, o que será que vai acontecer agora? Então, muito mais do que isso, acreditando na bondade de Deus, sem fazer drama da vida. A misericórdia de Deus é tão grande, que no nosso compromisso aqui, quando nós não conseguimos, não temos condições, não temos força suficiente para levar aqueles nossos desafios de uma vez, eles são parcelados.
Mais ou menos, o plano reencarnatório funciona assim como o carnê das Casas Bahia. Parcelado em várias prestações, o pai. Então, assim, a gente paga a primeira, fala, a gente vai aliviando, agora só falta 9. Né? Aí paga a segunda, agora só falta 8. E assim vai. E nós vamos andando, é desse jeito que o pai nos espera, não é tudo de uma vez. Hoje, né, com a situação financeira, com a situação econômica, como se encontra, né, com essa loucura toda, a gente não tem dinheiro para saudar à vista. Então a gente vai nas Casas Bahia, do Pai do Céu, que é bem benevolente misericórdia, e os juros são baixinhos, né? Então, é isso. O drama potencializa a nossa dor. Por quê? Porque nós nos revoltamos, não nos achamos merecedores dos fatos que acontecem na nossa vida. Então, aumentamos a dor pelo quê? Aumentamos pela forma de agir, pela indisciplina que nós temos, pela nossa indisciplina espiritual, porque nós damos o enfoque errado aos fatos que acontecem na nossa vida. O Pai é só misericórdia. Ele coloca, a gente vem na casa espírita e sente. O que é esse bem-estar que a gente sente quando entra? A gente até brinca, nesse frio, a gente aquece a alma aqui. Aquece a alma porque esse aquecedor é o bafo dos amigos espirituais, é o sopro energético, é a energia, é a vibração que eles aqui estão e nos sustentam com essa energia. Então, é esse bem-estar que a gente sente. E não para por aqui. E continua 24 horas no nosso dia, e 7 dias na nossa semana, e 30 ou 31 dias no nosso mês. E assim vai. Então, nós temos uma assistência constante, ininterrupta do alto. Então, não precisamos de drama. Nós precisamos, sim, de oração, para pedir força. Não é para pedir que tire do nosso caminho. Porque se eu preciso passar por uma lição, eu tenho um fato que eu preciso amadurecer, se eu ponho de lado aqui e eu vou dar uma volta, eu vou passear agora, eu vou para o parque de diversão, sabe? Essa terra para mim agora, eu estou de férias. Mas quando eu volto, ele está bonitinho o pacote fechado ali. Porque eu não superei ainda, eu coloquei de lado. Então, quando nós estendemos os olhos aos céus para orar, para pedir a Deus, que nós peçamos força, que Ele nos dê força para compreender, para que a nossa mente possa se abrir para esses fatos da vida, para o verdadeiro sentido da vida, real da vida, e que nos dê força para encarar e para superar o nosso dia a dia, passo a passo, que nós possamos ter força para não fazer drama, força para seguir em frente e confiança. Porque se nós não tivermos confiança, em primeiro lugar, no Criador, que a tudo vê, como diz Jesus no Evangelho, que não caiu uma folhinha de uma árvore, que é uma oliveira, que são centenas de folhinhas minúsculas, né? Sem que o Pai saiba, imagina nós na nossa vida, né? Que somos seus filhos, filhos diletos do Pai. E o Pai tem cada um de nós como seus filhos do coração. Nunca alguém ouviu dizer que é sobrinho de Deus. Então, todos somos filhos de Deus. E Ele tem o mesmo amor por todos nós. Então, nesse momento que nós estendemos os olhos para os céus, pedindo força e agradecendo a força que por tabela recebemos desses amigos espirituais que trabalham em nome de Deus e que procuram, de acordo com não somente o nosso merecimento, mas de acordo com aquilo, com a nossa necessidade, eles procuram minimizar os nossos dramas, mostrar a verdadeira dimensão que tem a nossa vida e o nosso papel aqui como encarnados filhos de Deus. Não somos aqui da terra. Nós não nascemos e vamos ficar eternamente. Nós estamos. Então, nós precisamos dessa força, não para essa jornada. Nós precisamos de força para essa jornada e para prosseguir a nossa jornada adiante dessa vida. Por isso que a gente fala, nos abençoe, Pai, nos dê força, nos dê o alimento do corpo que nós necessitamos, mas especialmente do espírito, que é essa fé, essa confiança, essa certeza de que nós teremos sempre amigos ao nosso lado nos sustentando.
Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Leda. Palavras inspiradas. Agora é o momento da participação de todos. Alguém tem algum comentário, uma pergunta, alguma coisa que gostaria de falar? Eu vou fazer um drama aqui. Como assim, né? Como assim? Como assim, né? Como assim? Como assim? Ninguém quer comentar nada? Ninguém quer falar nada? Não? Faz, opa! Leda, boa tarde. Boa tarde. O importante também, né, é que, além da gente não cuidar, é só uma colocação mesmo, lembrar que se a gente orar, a oração é importante, mas a atitude que a gente toma, como você colocou, e às vezes, né, nós não podemos esquecer isso, que o Pai está na direção de tudo, e às vezes nos é até aliviado. Né? Isso a literatura espírita traz em livros. Né? Às vezes até aliviado. Quer dizer, então, realmente, o quanto é importante, além de orar, também trabalhar, né? Em prova, em não ficar blasfemando que tem uma dor, que tem um problema. Quer dizer, então isso aí você pode ser até aliviado, que isso a literatura espírita também nos traz, né? Exatamente. A maioria, né? Da maioria das nossas dores são aliviadas, a maioria. Mais alguém? Não, hoje está frio, está todo mundo mais quietinho, tímido, né? quietinho. Só eu que fico com calor, já até tirei o casaco. Que Jesus nos abençoe. Assim seja, obrigada. Vamos agora, então, doar um pouquinho, ou muito, né, desse carinho, desse amor que nós temos em nós, para todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estão estagiando aqui nesse nosso lar, nessa nossa escola, que é o planeta Terra. Que esse nosso carinho envolva a cada criança, em cada canto do mundo, para que todos tenham a oportunidade de um crescimento com dignidade, com oportunidades, com amor. Que esse nosso carinho envolva a todos os adultos que são responsáveis por essas crianças, sejam pais, mães, avós, tios, enfim, independente de que sejam, para que auxiliem a estes futuros criadores do futuro de nosso planeta, né? Que todos possam ser auxiliados em sabedoria, paz e harmonia. Que esse nosso carinho e nosso amor envolvam os nossos irmãos que se encontram encarcerados por terem tomado atitudes erradas, equívocas em suas vidas, que eles possam ter muita força para superar este momento e que possam aprender para prosseguir em sua caminhada de evolução. Que esse nosso amor e nosso carinho envolva a todos os nossos irmãos que se encontrem acamados em hospitais ou mesmo em seus lares, que possam estar doentes não só fisicamente, mas muitas vezes mentalmente, até espiritualmente, que possam receber muita luz para que possam sanar suas doenças e também prosseguir em sua caminhada. Que todo o nosso amor envolva o nosso querido planeta Terra, envolvendo com carinho a todas as suas criaturas, a toda essa criação maravilhosa de Deus e que é um presente para nós, um presente, uma oportunidade para o nosso crescimento. Obrigada, Pai, obrigada por nos possibilitar conviver uns com os outros e nessa convivência aprendermos cada dia mais aquilo que é o nosso maior objetivo, que é o amor. O amor que nos liga, o amor que nos faz crescer.
Obrigada, Mestre, por vossas lições e por todos os mensageiros que mandaste durante toda a história da humanidade para nos ensinar a como ser melhores. Obrigada aos companheiros da espiritualidade maior, que são os dirigentes desta casa, que estão sempre nos auxiliando, e que cada um de nós possa sair daqui com a lição da tarde e as bênçãos divinas para prosseguir em seu caminho no bem. Obrigada, que assim seja, graças a Deus. Agora, todos puderem aguardar, né, em silêncio, a gente vai preparar a sala de passes, tá bom? Obrigada.